Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre petição inicial previdenciária. Como montar uma petição inicial previdenciária? Então a gente sabe que a petição inicial previdenciária ela segue o artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como todas as demais ações. Toda petição inicial, assim como a previdenciária, ela deve começar pelo endereçamento, a quem se destina, né? Se ela é fórum estadual e ela for de competência federal, ela é uma petição inicial que vai ser competente à vara delegada. Se ela vai para o juizado federal, ao juizado federal de alguma seccional. Se vai para a Justiça Federal, ela vai ser destinada ao juiz federal, né? Então, sempre nesses trâmites é o endereçamento da petição inicial. Quando ela foi endereçada para a Justiça Estadual, o endereçamento vai ser destinado ao juiz de direito, certo? A comarca de. Quando ela for destinada à Justiça Federal, ela vai ser destinada ao juiz federal, da seccional, da seção D. A segunda parte da petição inicial tem a qualificação do autor e do réu. O réu, na petição previdenciária, vai ser sempre o INSS ou algum órgão estadual ou municipal, certo? Quando elas são contra o estado ou contra o município. Mas na maioria das vezes a gente sempre faz contra o INSS quando se trata do regime geral da Previdência Social. Então na qualificação é um nome, nacionalidade, CPF, RG, endereçamento, deve conter tudo ali. Entretanto, a partir do momento que os processos passaram a ser digitais, eu não qualifico assim as iniciais. Eu preencho, né, porque a gente precisa preencher a página ali da Justiça, tanto estadual quanto federal. A gente qualifica ali na página mesmo, no caso aqui nós trabalhamos com o EPROC e Justiça Estadual trabalhamos com o PROJUDE, então a gente qualifica ali na página mesmo. Então, quando eu estou fazendo uma petição inicial previdenciária, eu geralmente coloco o nome do autor e coloco já eletronicamente qualificado. Assim, eu acredito que não precisa qualificar duas vezes. Eu nunca tive problema em colocar eletronicamente qualificado. Já ouvi dizer que tem alguns juízes que exigem de algumas comarcas que qualifique novamente, certo? Mas aí vai de entendimento para entendimento. Nas ações previdenciárias, a gente tem também a causa de pedir, né? Que seria onde a gente ali divide em fatos e fundamentos, seria a terceira parte de uma petição inicial. Nesses fatos e fundamentos é onde você vai expor todo o caso concreto, principalmente nos fatos. Ali no fato você vai descorrer toda a vida laborativa detalhadamente do segurado. Eu posso dizer que é a parte principal de uma petição inicial, certo? Então ali você tem que contar, justificar porque está pedindo aquilo. Principalmente nos fatos, você tem que falar do PA, falar por que foi recusado o seu benefício, certo? Né? O seu pedido, o seu processo administrativo, por que ele está sendo recusado e por que deve ser aceito pelo judiciário, mostrar os erros, né? Onde está errado, né? O processo administrativo, apontar mesmo. Quando eu digo apontar, você fazer print de tela e colocar na petição inicial que aquilo ali não condiz, que aquilo ali está diferente de alguma normativa legal, sabe? Que aquilo ali está diferente com os fatos, né? Printar mesmo. Então você tem que justificar, além de justificar, você tem que contar detalhadamente ali a vida laborativa e previdenciária do segurado. Uma dica que eu dou aqui, que eu já ouvi várias palestras de juízes, quando eu converso com eles, tudo, eles sempre falam o seguinte: me dê os fatos
que eu lhe dou o direito. Então, acho que vocês já entenderam. O direito, eles conhecem. Se ele lhe dá o direito, é porque ele conhece a lei. Ele tem um amplo conhecimento da lei. Agora, os fatos não. Os fatos é aquilo que a gente colocar lá, é aquilo que a gente alegar. Por isso que os fatos é muito importante ser contado detalhadamente. É muito importante você expor mesmo a vida ali do segurado, né? Quando a gente fala expor a vida, eu quero deixar bem claro que é expor a vida do segurado, a vida laborativa, previdenciária deste segurado. Você expor a vida dele ali no que ele trabalha, no ambiente que ele trabalha, como ele trabalha, remuneração, o que é feito, o que não é feito, o que já foi feito, onde trabalhou, período de contribuição, período que não houve contribuição, o porquê que não houve contribuição. Então, tudo isso é muito importante você expor, porque o juiz, ou digamos assim, o judiciário, né, a área judicial, ela conhece muito bem o direito, ela conhece a lei, mas os fatos não. Então, os fatos é responsabilidade nossa como advogada. Então, me dê os fatos que eu lhe dou o direito. Quando a gente fala em fundamentos jurídicos, significa que a petição inicial da gente tem que ter todo momento um fundamento jurídico. Como eu disse, lhe dê os fatos, porque eu conheço o direito, eu sei. Mas precisa também demonstrar esse direito através de citações, jurisprudência, artigos, súmulas. Então, quando casar o caso ali concreto, tiver uma súmula, né, que cabe ali, tiver um artigo que cabe ali, tiver uma citação, uma jurisprudência, é interessante você colocar sim, e é importante você colocar sim. O que você não precisa fazer é 30, 40 laudas só de fundamentação, né? 30, 40 laudas falando só do direito, se você não explanou bem os fatos, porque daí nada vai ter validade, assim falando, né? Como que o juiz pode analisar os seus fatos se foram mal contados e você só fica ali no direito. Acho muito importante na inicial você dividir ela por tópicos. E como seria uma divisão por tópicos? Primeiro você vai, né, colocar dos fatos ali, conta o caso concreto. Em seguida, você pode colocar, vou dar um exemplo assim, a pessoa que quer uma verbação rural, você pode colocar do período de atividade rural para a verbação. Coloca lá o período que você quer. Lembrando que para a verbação até dia 31/10/91, período de averbação. Conta de novo os fatos, como que isso ocorreu, aqueles fatos, como que ele viveu, com quantos anos ele começou a trabalhar no período rural, ficou há quanto tempo, em que sítio, com quem, como foi. Fechou. Depois, se ele tiver período especial, você também vai colocar, né, da atividade especial, né? Então, você vai fazer a mesma coisa, contar o caso concreto, mostrar como é a empresa, você pode fazer print do próprio PPP, do LTCAT, colocar nesse tópico, certo? Mostrando que tem ruído, mostrando que tem agentes biológicos ou que tem agentes químicos. Enfim, é o que é necessário ser feito, certo? Aí você vai pedir, porque aí é o pedido da conversão, né? Do tempo especial em tempo comum, ou do pedido até a emenda constitucional, se tiver os 25 anos aí, você pode pedir também todo o tempo especial para essa pessoa, né? Se ela já tiver o direito adquirido. Outro tópico que eu acho muito importante, a gente não pode esquecer, é a reafirmação da DER. Muitas vezes a gente perde uma ação por não pedir a reafirmação da DER, certo? Então, acho bem legal você falar sobre a reafirmação da DER, a importância da reafirmação da DER e mostrar que a reafirmação da DER é cabível até, né, segundo grau, assim falando, até a turma recursal. Logo em seguida, se tiver mais tópicos, você vai colocar, certo? Porque muitas vezes tem averbação aí de período que não tem recolhimento, que quem deu causa foi a empresa, então você vai contar a história da empresa, porque que ela não fez os recolhimentos. Muitas vezes aí no meio
tem um auxílio-doença que não foi reconhecido pelo INSS, e esse auxílio-doença encontra-se intercalado com contribuições, ele teria que estar ali também, porque o INSS não reconheceu esse período, então não contou esse período. Então, tudo isso você vai fazendo de tópicos, subtópicos, e vai dividindo para que fique mais fácil, para quem pegar para analisar a sua petição, fique mais visível, né? Antes mesmo dos pedidos, já tá tudo ali, tudo visível, a pessoa já, né, o juiz, quem for fazer análise da sua petição, já vai ter a noção do que vai ser pedido no final. Então, aí vem a parte dos pedidos, que é uma parte fundamental da petição inicial. Então, tudo aquilo que você alegou para trás, você sabe que vai ter que ser pedido aí, né? Que vai ter que vir de novo, mais, digamos que mais enxuta daí, né? Se você pedir uma verbação rural, você vai colocar ali que você quer que reconheça que a verbação rural do período de tal a tal. A especial, você vai querer a conversão do período de tal a tal, ou então você quer que reconheça período especial de tal a tal, né? Geralmente diz assim, pedidos e requerimentos eu faço junto, certo? Coloco lá pedidos e requerimentos e faço junto. Provas, você vai ter que especificar as provas que você deseja juntar. Prova, geralmente a gente coloca para todos os meios de provas em direito admitido, né? E é isso mesmo que a gente usa. Depois, se você tiver que especificar durante o curso processual, você especifica que você quer uma audiência, você especifica se você vai querer uma perícia in loco, aí você vê o que vai ser necessário e você especifica essas provas. Mas na própria ação previdenciária, você pode colocar ali, né, as suas provas, que seja admitido todas as provas aí em direito, né, todas as provas que são permitidas em direito sejam admitidas. Não menos importante, por fim, valor da causa previdenciária. Enfim, nós já falamos aqui sobre o valor da causa previdenciária, já fiz lives sobre o valor da causa previdenciária, já fiz vídeos explicando o que seria o valor da causa previdenciária, que é a RMI do autor, né? Você vai pegar a RMI ali dele, vai pegar desde a DER aquele valor até a data da ação, vai somar todo aquele valor. Depois você vai pegar esse mesmo valor aqui, que deu lá, que é a RMI, fazer vezes 12, que vão ser as ações vincendas. Aí você vai somar ações vincendas mais o valor da DER até a data da entrada da ação, né? Aí você vai chegar no valor correto, certo? No valor da causa. Lembrando que o valor da causa é quem vai determinar a competência da ação. Então, se ela passar de 60 salários mínimos, a gente sabe que vai para a Justiça Federal. Se for menor que 60 salários mínimos, a gente sabe que vai para o Juizado Federal. Então, quem determina aí a competência, quem vai ser o juízo competente para fazer análise dessa ação, para julgar essa ação, para receber essa ação, é o valor da causa, certo? E outra coisa que eu quero passar para vocês é assim, antes de começar uma petição inicial, a primeira coisa que deve ser feita é pedir o PA, certo? No INSS, fazer toda a análise do PA, ver o que está faltando ali para então começar a sua inicial, para não deixar nada para trás, certo? E o que for necessário você tirar print do PA para colocar na sua inicial é muito interessante. Faça isso também, né? Que vai ficar mais visível, digamos que o erro do INSS, que muitas vezes não são erros, mas são coisas que eles não consideram mesmo, certo? Então até a próxima, tá aqui uma diquinha de como montar uma petição inicial, e no decorrer aí da semana eu vou ver se eu coloco para vocês algumas petições iniciais, tá bom? Para vocês baixarem.